Maranata, Senac, com a fé. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja! Dá uma salva e palmas para Jesus com alegria no coração, meus irmãos. Com fé, cenáculo. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar, cenáculo. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos os irmãos, sobre aqueles que nos visitam nesta noite. Sejam bem-vindos aqui no cenáculo. Meu agradecimento ao meu bom Jesus por ter me dado mais esse dia de oportunidade de poder estar pregando essa mensagem junto com a igreja aqui, sendo revelado junto com vocês, que eu sei que a cada dia mais que passam-se décadas, séculos nessa terra, amém, torna-se mais difícil os seres humanos aqui ouvirem sequer um conteúdo legítimo da palavra de Deus. E eu me sinto privilegiado de poder estar aqui hoje nessa igreja, para ouvir a santa palavra de Deus, sem nenhuma restrição. Amém? Quero transmitir isso aos amados irmãos, a minha satisfação, sabendo que eu estou neste altar, com uma responsabilidade muito grande, de transmitir essa palavra ao irmão, à irmã, aos convidados aqui nesta noite, sem nenhuma modificação. Espero no meu Senhor Jesus poder dar conta do recado, espero por intermédio do seu Espírito Santo poder comunicar a essa igreja aquilo que Jesus está com vontade de falar. Amém, cenáculo? Quero oficializar o culto desta noite, hoje dia 4 de agosto de 2013, estamos ao vivo neste domingo, transmissão diretamente da sede da Igreja Cenáculo com a Fé, em São Paulo, pelo horadaverdade.com, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Campanha O Toque da Trombeta. Deus abençoe os meus amados que estão pela internet conosco neste domingo, dia 4 de agosto, ao vivo, diretamente aqui de São Paulo, para você que está aí, prestes a ser revelado com esta igreja, junto, amém? Quando Jesus abrir a boca para falar nessa noite. Amém, cenáculo? Levanta a tua mão para o céu e diz Maranata. Diga Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, cenáculo. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Bom, meus amados irmãos, pastor Daniel gostaria de dar aqui alguns avisos importantes antes de poder começar a orar junto com a igreja pela palavra que vai ser dita hoje aqui. Amém? Primeiramente, emendar aquilo que a irmã Alessandra falou nesse púlpito hoje, e ela sabe disso, aqui ninguém nesse altar sobe se não tiver amém, confirmado pelo Senhor, ou seja, né? Os irmãos que estão envolvidos com essa igreja, com esse ministério, sabem que aqui nós enfrentamos todo tipo de bico e olhar de recriminação. Então, se a irmã subiu aqui no púlpito para expressar a sua dificuldade para louvar, meu amigo, se eu abrir minha boca para começar a expressar as minhas dificuldades para pregar, eu vou chorar o culto todo aqui no teu ouvido. Amém? Então entenda, a nossa dificuldade a cada dia aumenta. Não só de sermos cristãos na rua, publicamente, mas principalmente dentro da igreja, aonde a vertente da rebelião, da rebeldia aumenta, e o povo dá tchau para Jesus com a maior facilidade. Quero deixar bem claro aos amados irmãos que é isso que nós sentimos todas as vezes que nós subimos aqui em cima desse púlpito. Nós sentimos dificuldade de fazer a obra. Não porque Deus não é poderoso, mas porque a cada dia mais os corações estão duros na presença do Senhor. Então, meus amados irmãos, esperem Cristo que diante do que a irmã expressou, diante do que nós vemos aqui do altar expressando aos irmãos, vocês intercedam, orem por essa igreja, por esse ministério que é feito de poucos irmãos na obra, mas que Deus tem dado a essa igreja, amém, graça e misericórdia para ela poder continuar. Eu falo por mim, que quem reclamou aqui é a minha esposa, amém, que está comigo adjunta nessa obra há muito tempo, e o pastor Daniel, deixo bem claro aqui os irmãos, se ela não for digna para subir aqui, eu também não sou, amém? Esperem Cristo Jesus, meus irmãos, nós que temos a nossa cabeça a prêmio, que estamos jurados de morte, amém? Esperem Cristo Jesus que os irmãos estejam orando e intercedendo para que o resto de nossas vidas seja muito bem utilizado para servir a Jesus e glorificar o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que você entrar no culto aqui no cenáculo, orem por aqueles que estiverem aqui ministrando em cima desse altar, porque eles não estariam aqui se Jesus não deixasse e eu também não. Amém? Bom, meus irmãos, campanha Pedra que Deus dirigiu, uma campanha especial para a igreja poder estar orando, intercedendo, porque busca uma condição material para a compra da sede dessa igreja em São Paulo, que beneficia diretamente a muita gente que nem membro dessa igreja é.
Mas é importante, pastor, eu salientar a igreja aqui, que esta campanha é uma campanha de amor, de gratidão a essa obra pelo que ela tem feito na tua vida. Não tem fins lucrativos e muito mais ainda, de prosperidade. Quem semeia, semeia por amor. Se Deus julgar bem, correto, lhe prosperar, convém a Ele julgar, não eu. Mas o estímulo dessa oferta, dessa ação humana em prol da obra, é o amor. É o reconhecimento ao que Jesus tem feito aqui nessa igreja. Que, aliás, muita gente acha que é porcaria, que é lixo, que não vale nada. Mas é o que me salvou. A igreja que me abençoou. Que me fez ser o homem que eu sou e o pastor que eu sou. A começar pelos irmãos que colaboram comigo aqui. Amém? Então quero agradecer ao meu bom Jesus por essa igreja e dizer a Ele que, se ainda der tempo, antes dele vir, que Ele dê a essa igreja o seu local próprio para que ela receba as pessoas debaixo da orientação pastoral cristã, que é o que nós temos nos especializado aqui. Amém, cenáculo? Olhe pela campanha pela que nos dirigiu, porque não é uma campanha, meus irmãos, que gente rica semeia nisso. Mas irmãos que tem pouco, mas o que tem, sabe usufruir e usar na presença do Senhor. E eu falo por muitos aqui nessa igreja hoje, amém? Que deram até o que não tinham, para poder exatamente dar a essa igreja o seu lugar próprio. Tá bom? Então esteja orando, intercedendo por essa obra. Também pela sua missão, pelas divulgações. Meus amados irmãos, eu tenho recebido e-mails por parte de pessoas que estão conhecendo essa igreja, e estão dizendo para nós o seguinte, cobrando, porque essa igreja não se difunde em área geográfica, não se difunde em mídia. E eu tenho que dizer para esse povo que está na internet, quem estiver aqui em São Paulo, amém, que nós estamos com um sério problema, matéria-prima humana e dinheiro. Se você está querendo exatamente ajudar essa igreja, então não adianta cobrar o pastor. É necessário que você seja também um adjunto dessa igreja, a saber as dificuldades e a necessidade dela. Então, em nome de Jesus, se você quer que essa obra se difunda, que ela cresça, que ela se desenvolva, ore para que Deus dê missionários, ore para que Deus dê pregadores, porque o povo que está aqui na minha igreja está querendo cair fora e ir embora, porque o negócio dele é gandaia, não é Cristo. E nós estamos com uma séria dificuldade aqui também de semeadura financeira, porque o povo agora deu na telha e deu na cabeça que não tem que dizimar e ofertar na igreja, porque pastor é bandido, de fato é, tem muitos, mas a Bíblia te manda, e a discussão aqui não é o que o homem vai fazer com o teu dinheiro, é o que Deus te mandou, que você tem que obedecer, se é o que você está querendo, ser abençoado. Então não adianta vir dizer, Cenáculo Café em Paraíba, Bahia, Sergipe, não adianta, nós estamos com esse problema, eu estou me abrindo aqui, estou me abrindo diante da igreja. Por que a minha cara vai para todo lugar? Você já perguntou isso? Porque minha cara está na televisão, está no site, etc. Vem fazer essa pergunta para mim, vem bater um papo comigo para você ver se estou querendo ficar famoso. Porque eu não quero, meus amados irmãos, que aquilo que eu tenha pregado caia sobre quem não quer padecer, não quer sofrer. Eu estou com um sério problema aqui, de formação de líderes, porque, meus irmãos, eles não estão querendo compromisso com Cristo e com a palavra, e sofrer o que eu tenho sofrido. E quem está comigo aqui sabe o que eu tenho padecido como pastor aqui nesse ministério, nessa igreja. Então estou abrindo meu coração para você. Cenáculo Fé só não faz mais o que faz por falta de recurso humano, não de graça, nem de palavra, por falta de colaboradores e adjuntos dessa igreja. Se você quiser resolver o nosso problema, fica ao teu dispor. Se ninguém vier resolver o problema dessa igreja, eu vou continuar fazendo aquilo que eu posso fazer. Aliás, que o pastor está com 2 processos judiciais em cima da minha cabeça aqui, por parte de 2 deputados pastores que estão usando o poder público, usando o poder federal para processar esse pastor aqui. E é isso que os irmãos no banco ficam pensando, para que eu vou dar minha cara para bater, se eu não ganho nada com isso? É o que eu deveria estar pensando como você agora. Por que eu vou dar minha cara para bater, se eu não estou ganhando nada com isso? Então, meus irmãos, estejam alertas, sejam atentos. Todas as vezes que essa igreja entra pregando pelo programa Decisão, pelo programa Hora da Verdade, ela entra para apanhar. A gente entra para ser amaldiçoado, para ser xingado, para todo tipo de chacota que você possa imaginar. Inclusive processo judicial. Pelo que nós temos falado, nada do que a gente faz aqui é brincadeira. A gente leva aplauso, apoio público. Não pense você não, meu irmão, nós não somos popular não. O chumbo grosso está sobrando para nós aqui. Então eu peço aos irmãos que vocês estejam orando pelo ministério de missão dessa igreja. Eu que estou viajando agora para os Estados Unidos, não nessa semana,
na próxima semana, na segunda-feira, estarei viajando, para fazer uma obra missionária lá nos Estados Unidos, que é uma terra dificílima, pelas leis, pelas constituições já anticristãs, que estão impedindo as igrejas de serem cristãs. Então nós estamos indo lá para tentar semear um pouco de Jesus no coração das vidas que moram lá. Esse trabalho missionário que nós temos feito já há 4 anos ali, em solo americano. Orem, peça ao Senhor Jesus misericórdia. Nós temos usado tudo que temos para poder engrandecer Jesus em palavra, orientação, disseminação do Evangelho e da salvação em Cristo. Espero em Jesus que os irmãos estejam orando. Aproveitando que eu já falei, dia 16 e 17 de agosto, estarei em solo americano, em Somerville, Boston, para a realização de 2 cultos, ali em Somerville, no Hotel Holiday Inn, numa sala reservada, porque nós não temos convite de igreja nenhuma, nós não temos apoio do Estado, nós não temos políticos por detrás, então para nós pregarmos a palavra reservadamente, nós temos que alugar até sala dentro de hotel, tá bom? Não é nada sofisticado que você esteja pensando aí, nós estamos indo assim, porque só tem como fazer assim. Orem por nós, dia 16 e 17 às 7 da noite, horário de Boston, numa sexta e no sábado, agora de agosto. Eu estarei ali numa sala reservada dentro do Hotel Holiday Inn, esperando todos que estiverem nos Estados Unidos, querendo cultuar, receber Jesus, e nós vamos estar ali presentes para difundir essa palavra, sermos testemunha de que essa verdade vai ser pregada. 16 e 17 de agosto, 7 da noite, horário de Boston, estarei ali em Somerville, Hotel Holiday Inn, na 30 Washington Street, aonde já temos feitos muitos cultos ali, já é um lugar especial para nós, todos da igreja de Cenáculo da Fé. Então quem está aí nos Estados Unidos me ouvindo, está convidado, entrada franca, ninguém paga nada, esteja lá, porque nós vamos esperar por você. Quantos vão estar orando, diga amém, Jesus. Bom, meus irmãos, não esqueçam do que eu falei, amém? Programa Decisão, quinta-feira, à 1 da tarde, estarei pregando a palavra desse jeito aqui, abertamente, doa quem doer. 1 da tarde, pela internet, no nosso site, horadaverdade.com, ou então pela 1230M, que ao mesmo tempo estarei pregando, lá em Boston, Estados Unidos, que há 4 anos, eu disse a você, nós temos disseminado a palavra lá em solo americano, ok? 1 da tarde, estarei pregando a palavra na quinta-feira, programa Decisão. Amém? Na quinta-noite estaremos aqui, 8 da noite, em culto ao vivo, culto aberto. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, pela televisão e pelo site dessa igreja. Amém? Os amados que tiverem canal a cabo, TV a cabo, tanto NET como Vivo TV, vão poder assistir aqui em São Paulo o programa Hora da Verdade da Igreja Cenáculo da Fé pela televisão, às 5 da tarde. No sábado e no domingo, em toda a Grande São Paulo, 2h30 da tarde, estarei reprisando esse programa. A igreja estará reprisando o programa em toda a Grande São Paulo, inclusive Guarulhos, inclusive em Mauá. No domingo à noite, estaremos ao vivo, 7 da noite, culto aberto, culto ao vivo, culto em transmissão ao vivo pela internet. Pastor, não esqueci de nada aqui. Bom, também não esqueça nossa página no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, onde a cada dia mais tem crescido o número de pessoas, amém, que estão à nossa mercê, diríamos assim, da palavra que pregamos e daquilo que falamos. Então os irmãos, por favor, ajudem aí, para que se dissemine no campo virtual o que essa igreja tem comunicado, pregado e falado, que é o que você vai fazer. Curtir e também, como é que fala? Compartilhar. Ajuda essa igreja para que a palavra chegue lá no teu perfil e naqueles que gostam do teu perfil. Na verdade, nós queremos dar uma ilustrada no teu perfil. Amém? Uma maquiagem no teu perfil, mostrar como você é bonitão. A hora que entrar esse pastor martelando lá, vamos ver como é que o povo vai falar de você. Bom, meus irmãos, outra coisa também. DVD Maçonaria Evangélica, a resposta que todos queriam, disponível para ouvir, assistir gratuitamente, pelo nosso site ou então pelo YouTube. Você que não sabe por que a maçonaria está na igreja, 4h30 de gravação e de razões para você se convencer por que a igreja evangélica está pactuada com a maçonaria desde a ditadura. Tá bom, meu irmão? Vai lá conhecer a história, os fatos, as comprovações, que o pastor Daniel coloquei um monte de informação lá, de comprovações, para a igreja poder ter esse argumento fortíssimo. Agora mesmo, aproveitar esse momento, esse instante, que vários líderes evangélicos estão fazendo aliança de mídia, inclusive com a Globo. Tá? O que você acha? Que Jesus está curtindo isso? Está fazendo joinha? Está mais do que evidente do que claro que tem um pacto muito forte aí. Até o burro enxerga, até o mais ignorante vê que não é cristianismo que está rolando aí. Então vamos abrir o olho, povo. Vamos enxergar. A coisa está feia, está brava. Amém?
A resolução, a solução não é sair correndo não, é ficar para apanhar junto com a gente. Fica de pé. Tem Bíblia na mão, cenáculo? Cantina, a irmã está falando lá atrás, eu fiquei 1 hora para entender o que ela estava falando. Não escreveram aqui, viu, irmã Rita? Não adianta os irmãos dar bronca em mim, não escreveram aqui. Então a irmã está falando lá, pastor, tem cantina lá, porque senão a gente apanha mesmo, é para valer. É que nem Paulo e Silas, só chicote, só chibata. Amém? Então os irmãos estão avisando, pastor, cantina no final do culto, então não sai daqui sem um jabá. Amém? Não saia daqui sem um jabazinho, temperadinho, uma beleza. Amém? Mas fora da igreja, aqui, filho. Amém? O pão tem outro gosto. O cenáculo, tem Bíblia na mão, igreja? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí, cenáculo. Espada nele, igreja! Os internautas, ouçam o barulho aqui na igreja, cenáculo da fé. Você que está aí na internet agora, escuta, o barulho aqui é este, filho. Bíblia na mão. Bíblia na mão. Amém, cenáculo? Levanta essa espada para o alto, a igreja começa a orar, abre a tua boca, começa a clamar. Toda a igreja orando e clamando a Jesus. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua misericórdia, imploramos a tua graça, te pedimos o poder do teu sangue, Jesus, que esta palavra venha descer sobre a tua igreja como espada, meu Senhor, a fim de cortar o laço do passarinheiro, aniquilar, quebrar a ignorância, a soberba, a resistência que já impera nesta terra, que já aguarda para eleger a besta, o filho do erro, o iníquo. Ó meu Santo Jesus, tem misericórdia, guarda a tua igreja, fortalece ela dos ataques satânicos dessa terra, pelo teu sangue, guarda ela dos regimentos, Senhor, guarda ela, meu Salvador, dos levantes demoníacos, ela pelo teu sangue, manifesta o teu poder, quebrando, aniquilando a iniquidade, a transgressão, a rebelião, a apostasia, quebrando a dureza, a impenetrância, a soberba, por parte daqueles, meu Senhor, que resistem a esta fé. Ela implora, maracasturibi, candoribi, constrilha, resto, bianzéria, canstéria, pelo teu sangue, fala, Santo Jesus, fala, meu Santo Senhor, resplandece a tua luz, revela o pecado, revela a iniquidade, quebra, meu Santo poderoso, a mentira, quebra, meu Senhor, a apostasia, a heresia, pelo teu sangue, preparando a tua igreja, restaurando a tua igreja, purificando essa obra, para que ela te receba no céu, em provação, para que ela te receba no céu, em santificação. Ela implora no teu sangue, fala, Senhor, fala pela tua palavra, fala pela esta verdade, quebra a magia, a feitiçaria, o satanismo, a bruxaria, quebra, meu Santo poderoso, e opera, meu Senhor, a tua salvação. Busca o pecador, busca aquele que está aprisionado, acorrentado pelo diabo e pelo pecado, busca, meu Santo Jesus, aqueles que estão, meu Senhor, dominados, Senhor Jesus, pela iniquidade. Eu imploro pela tua salvação, pela tua libertação, pela confirmação da tua palavra, em nome de Jesus, no poder que há no teu sangue, no poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Quem crê nesta palavra, dê glória a Deus. Quem crê nesta palavra, dê glória a Jesus, cenáculo. Então abre o texto de Isaías, capítulo 44, verso 6. Os irmãos ajudem quem está do teu lado aí, porque muitas vezes pode ser que você encontre alguém que não saiba manusear a Bíblia. Ninguém tem obrigação. Quem chega agora, mas de dentro tem. Isaías 44, todos abram a Bíblia em nome de Jesus, Antigo Testamento, sendo o texto da nossa reflexão aqui desta noite. Isaías 44. A partir do verso 6. Amém? Todos abriram? Amém. Quantos irmãos vão abrindo? Saudações em Cristo, Maranata.
Amém? Que Deus abençoe a todos que estão pelo horadaverdade.com participando deste culto. Estamos ao vivo hoje, que é dia 4 de agosto de 2013, diretamente aqui da sede da Igreja Sã com a Fé em São Paulo, de portas abertas, para receber a todos em campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Fiquem conosco até o final. Amém? Que Deus abençoe os membros dessa igreja que estão aí, os demais convidados de Jesus a esta mesa. Amém, de revelação. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu? Quem o proclame e o exponha na minha presença? Que pronunciou desde os tempos antigos as coisas vindouras, que vos anuncia as que hão de vir. Versículo 9. Todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ele e todos os seus seguidores ficarão confundidos. Os artífices são apenas homens. Versículo 13. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e o lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma como o cepilho e torna-o esboçá-lo com um compasso. Faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para habitar em sua casa. Cortou para si cedros e o tomou em cipreste, um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque e o plantou em um pinheiro e a chuva o fez crescer. Versículo 17. Então do resto se faz um Deus. Então do resto se faz um Deus. Uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e se dirige à sua oração. E diz, livra-me, tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem. Grudaram-se-lhes os olhos para que não vejam, e se fecharam os seus corações para que não entendam. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, cenáculo da fé. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, igreja. Dá glória a Deus, cenáculo. Rapiajuri, Bicantoni, Micandori, Viosda. Posso se assentar, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Bom, meus amados irmãos, quando a gente vem entregar o recado de Jesus para a igreja, a preocupação, o critério do pastor, eu falo por mim pessoalmente, naquele momento é buscar em Cristo forças, e eu falei logo no começo hoje aqui, forças para poder chegar aqui e ignorar as coisas que nós temos visto ultimamente, a começar dentro dessa igreja, desse ministério. Porque nós não somos governadores de pessoas, nós somos apacentadores da igreja. É bem diferente. Mas uma das coisas que me assusta e que fez meu Senhor hoje me comunicar essa palavra é como as pessoas estão caindo tão facilmente e aceitando de maneira tão fácil esse regime de fala que está sendo imposto para a sociedade. Há inclusive um termo muito usado pela franco-maçonaria, que era um projeto deles, de que a sociedade viesse a ser papagaios do sistema. Tudo que o sistema dissesse e implementasse, de imediato eles repetissem. Porque eles acreditavam que eles iam encontrar na era futura uma sociedade que chegasse na seguinte conclusão: a melhor coisa é não ter mais opinião e abanar a cabeça para tudo que se escuta aqui. Então girou-se e gerou-se no sistema um regimento,
uma norma do que você tem que falar, do que você precisa falar. E eu vejo que as pessoas não estão tendo mais liberdade para falar o que pensa, para expressar sua opinião sobre as coisas, porque ela já de imediato tem medo. Caso ela contrarie o modelo e a moda atual de ser tratada como indigente ou coisa de lixo. E sinceramente, eu não me converti a Jesus para perder a minha opinião, nem para perder a minha liberdade de expressão. Por mais que eu tenha me autoesvaziado para absorver Cristo, eu faço o que eu gosto de fazer. E não quero ser impedido por lei nenhuma naquilo que eu penso. E posso dizer mais ainda, estou disposto a morrer. Então às vezes a gente olha esse tipo de coisa e fica assim, não, mas será que nós temos que ter um comportamento disciplinar, baseado nas normas que estão querendo impor a nós, inclusive marginalizando e criminalizando certos conceitos que antigamente eram aceitos pelas pessoas e pela sociedade. Então a igreja em si deveria estar tendo um comportamento diferenciado, e não está. Porque infelizmente ela tomou do vinho da prostituição, foi seduzida a não ter nenhum conteúdo cristão naquilo que ela emprega na sua comunicação. Seja religiosamente falando, socialmente falando, politicamente falando, até quanto à questão da igreja, da ordem eclesiástica, igreja, pastor, liderança, ela está sendo coagida a não ter mais uma opinião crítica, diferenciada, diferente daquilo que está sendo imposto lá fora como regra, a filosofia. Então eu não vim aqui hoje, nessa igreja, para reforçar essa tese na tua vida, de que você é um soldadinho do sistema, um papagaio daquilo que o mundo nesse momento está querendo insistentemente ensinar. Mas vim pelo contrário, impedir, intervir nesse processo de intimidação, covardia, que as pessoas dentro da igreja estão assimilando e se entregando. Então a opinião não é minha, a opinião é bíblica, entenda. Eu não tenho esse direito de chegar aqui e dizer, eu penso, eu acho, mas meu dever como pastor é dizer o que está escrito. Com Bíblia debaixo do braço, você tem que obedecer. Não quer obedecer, larga ela. Mas a nível de ministério de comunicação, ou comunicação cristã, se eu for consultar a palavra de Deus, e não precisa de muito esforço não, eu preparei hoje para a igreja aqui, um fato muito importante no Antigo Testamento. Porque os profetas no Antigo Testamento é mais ou menos um movimento de salvaguarda de Deus, tá? Um movimento de preservação daquilo que é sagrado, dentro de um movimento de corrupção. O movimento profético salvou o que é sagrado de Deus, porque se não houvesse se levantado a ascensão profética naquela época, houvesse tido uma ascensão profética naquela época, muita coisa de Deus teria sido jogada entre os destroços e colocado em esquecimento. O movimento profético no Antigo Testamento é uma vertente de Deus que faz sobreviver a igreja de hoje. A igreja que Deus tanto gostaria no seu Filho, agora crucificado e ressurreto. Então o que eu vou falar hoje aqui tem base bíblica. O que Deus pensa de comunicação? O que Ele pensa? O que Ele quer? Que a igreja fale, comunique, se comporte, se posicione, etc, etc. Então há, se eu não me engano, 17 livros proféticos no Antigo Testamento. E entre esses 17, 4 profetas são considerados os maiores profetas da época antiga.
E dentro da experiência da vida desses homens, eu quero refletir com você. O que seria exatamente Deus comunicando, por intermédio de homens, da igreja, de pessoas, aquilo que Ele quer. E antes de entrar no texto bíblico, eu quero refletir com você aqui. Os 4 profetas maiores da Bíblia são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Comprovadamente sem errar. E por incrível que pareça, são os mais assustadores, diríamos assim, na opinião pública, pelo que eles representaram, comunicando aquilo que Deus havia falado. A primeira coisa que eu quero dizer aqui do movimento profético, movimento de comunicação, um dos primeiros critérios que Deus ensinou os profetas naquela época, a normativa. Qual que vai ser a norma do que vocês vão falar? Uma das coisas mais interessantes é que todos receberam uma chamada específica, pessoal, da parte de Deus. Ninguém foi por iniciativa própria, Deus o chamou. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que o que eu vou tratar com você hoje aqui é que esses homens não exerceram o que exerceram por livre e espontânea vontade, mas porque Deus fez opção. E quando Deus faz opção, não se gera sombra de dúvida de que aquilo ali é o que Ele quer que se fale agora. Quem concorda? Você tem uma Bíblia então? Então você ainda tem dúvida de que Ele realmente quer que você fale, ou então que você represente isso que está em tuas mãos agora aí? Acerca de norma, o objetivo e o efeito primário de todos eles e da chamada deles foi introduzir a presença de Deus e o seu conselho aonde estivessem, todos na qualidade de legislador profético, dando informações necessárias para interpretar grandes acontecimentos que deveriam tomar lugar. Para a gente poder entender, um homem que Deus levantava para falar o que Ele quer, ele tinha opinião divina, opinião expressiva, dos acontecimentos que estão querendo se implementar e tomar lugar. Ele tinha obrigação e norma com Deus, de falar o que Deus pensa em qualquer instância e situação. Deus não oculta sua palavra. Você pode ser um cara de várias faces, de várias opiniões, camaleão, articulado. Você é uma coisa aqui, outra coisa lá. Mas Deus não. Sinceramente, eu estou cansado de ver esse tipo de safado dentro da igreja. Estou com ojeriza. Porque eu não conseguiria me comportar em 2 tipos de identidade na presença do meu Senhor. Uma coisa na igreja, outra coisa no mundo. Esses homens tinham por norma serem o que Deus queria, ou serem a própria ou pura palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque a norma é de que Deus tem a liberdade para expressar o que Ele pensa e o que Ele quer, aonde for, em qual situação for. Isso é Bíblia. Há muitos aqui que já pensaram diferente, não é todo o tempo, toda hora que se fala. Vamos ter sabedoria. Não é qualquer momento, toda hora, toda instância que nós temos que falar. Se você for consultar a Bíblia, Deus não respeitou. Ele não respeitou essa regra esse tempo. E nem os profetas dele também. Qualquer situação que quisesse tomar lugar, a nível religioso, social, político, igreja, sacerdócio, eles estavam lá para expressar a opinião. E não respeitar esse tempo que as pessoas estão pedindo. Outra coisa é a inspiração. E o método dos profetas naquela época. Preste atenção! Primeiramente, todos eram homens da palavra de Deus e subordinados aos interesses do anúncio da verdade. Independentemente do que é sobrenatural. Todos tiveram visões, todos tiveram sonhos,
receberam recados, mas independentemente do meio ou da forma que Deus comunicava, todos estavam especializados e prontos a orar, falar, proclamar a palavra de Deus em primeiro lugar. Em momento nenhum, esses homens buscaram inspiração fora do mandamento de Deus, fora da regra de Deus, da doutrina de Deus, por intermédio das suas mãos, da sua vontade, que não é uma coisa que a igreja goza hoje. Filosofia, teosofia, misticismo, capitalismo, prosperidade, se pregando daqui, se pregando de lá, se falando coisas em nome de Jesus que na Bíblia não se fundamenta e não se prega. Visões, profecias, encantamentos, previsões futuras que não tem base bíblica, até o que o povo canta. Hoje na igreja, se você for ver a letra, não tem conteúdo cristão. Se tivesse conteúdo cristão, a igreja católica não estaria pregando, meu amor. Inspiração? Só a palavra de Deus. Seja por visão, seja por sonho, ou por intermédio de qualquer outra coisa, até que a mula fale. Tudo que se ver e se ouvir, há fundamento bíblico, porque o sobrenatural de Deus não está desprovido da verdade bíblica, da palavra de Deus. Toma muito cuidado com os encantamentos que estão desprovidos da doutrina cristã, tá? Porque os profetas tinham inspiração na palavra de Deus. Outra coisa importante que eu quero falar sobre método aqui, do que eu vou pregar hoje. Independentemente de como expressar, tirando a roupa, como teve um profeta lá que ficou nu para chamar atenção, o outro botou um jugo no pescoço para chamar atenção, independentemente do método, do meio que eles usavam, para atrair as pessoas para a sua fala, para a sua proclamação, todos eles, todos que eu disse aqui, e os restantes que eu não falei, eram severamente expressivos naquilo que se descreve a palavra de Deus. A sua comunicação era direta e objetiva. Então eu não entro muitas vezes em discurso se o cara canta música de rock, se ele canta música de samba, a melodia que ele usa, a forma que ele utiliza, porque a minha análise não é a melodia, é o conteúdo daquilo de quem está empregando louvor. Quem é? E o que ele está pregando? O que ele está falando? Isso serve para tudo quanto é tipo de coisa que a igreja faz. O que ela pensa e o que ela ensina vale mais do que tudo que se faz dentro de uma igreja, que é o fundamento e o alicerce espiritual das pessoas que estão aqui. Então, independente do método, dos meios que se usa para anunciar a verdade de Deus, a palavra de Deus, o conteúdo tem que ser o mesmo e tem que ser objetivo e tem que ser contextual, porque todos os profetas foram. Outra coisa, a autenticação dos profetas, escuta bem, é coisa antiga, é coisa defasada, não, senhor. A forma de comunicação destes homens constituiu-se padrão de comparação a todos os profetas que existiram depois, inclusive Jesus e os apóstolos. Continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo, ou seja, eles não se encerram em Malaquias, porque Deus continua inspirando, delegando, falando por intermédio do seu Filho na cruz. O Espírito não para de pensar a mesma coisa, ele não para de ter o mesmo pensamento ali no intervalo dos dois livros da tua Bíblia, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre será o que é. Então vamos lá. Então vamos lá. Se nós conseguíssemos ressuscitar algum profeta daqueles do Antigo Testamento, para vir aos dias de hoje, século 21,
para representar a causa que eles representaram por Deus, o comportamento deles seria diferente? A Bíblia diz que não. O método deles, a inspiração deles, a norma deles seria igual. Porque aqueles que o motivou e o sustentou não perdeu a sua opinião sobre as coisas, como você talvez. Então, meu amigo, se você entra numa de que Deus perdeu opinião, Deus perdeu pensamento, porque Ele mudou. Ele mudou. Então Deus mudou, porque Ele perdeu o que Ele tinha de mais sagrado, de mais precioso, que era a palavra da comunicação. O anseio, a vontade que Ele tinha de que os homens conhecessem a sua vontade por intermédio daqueles que Ele santifica, vocaciona e levanta pelo seu Espírito. Então agora Deus mudou. Porque Ele não tem mais opinião crítica sobre nada. Ele não diverge, Ele não recrimina, Ele não discrimina, Ele não exorta, Ele não disciplina. Ele só favorece os setores, só aplaude o que se faz nessa terra, só abençoa, só dá comunhão e extrema comunhão para as coisas que acontecem de todos os lados, de todos os setores que nós estamos vivendo hoje aqui atualmente. É isso que você pensa? Não é o que a Bíblia fala. Então, antes de você recriminar, antes de você se escandalizar acerca da comunicação profunda de Deus no saber das coisas, procura se informar direito, meu amigo. Porque se nós aqui somos pessoas carentes e necessitadas de inspiração, de norma, de método, então é para Deus que eu quero entregar minha vida. Eu quero que Ele faça tudo isso e mais alguma coisa comigo, porque eu não quero ser boneco de homens e nem papagaio de sistema nenhum. Um dos primeiros textos que eu li sobre o que eu estou pregando aqui foi uma opinião severa sobre religião. Que tal? Vamos ouvir o que os profetas têm para falar? Vamos ouvir. Então imagine. Programa Canal 13, em horário nobre, Isaías profetizando. Liga a televisão, e esse homem começa a atacar severamente toda a prática religiosa, toda a religião, todo costume de adoração a deuses esculpidos, esculturas, artífices, deuses criados pela imaginação e pela mão de homens. Começa a afrontar, desmoralizar, recriminar como sendo abominação diante de Deus. Bandeirantes, o canal da Copa. Como é que a sociedade ia receber uma informação dessa? De que o Deus que inspira os profetas da Bíblia Sagrada, que não muda com as épocas, chegaria nesse mundo atual, dizendo ao povo dessa terra: quebra o santo, as imagens, as esculturas, e toda obra que faz os homens se ajoelhar diante delas e adorá-las, porque eu sou o único Deus no céu e na terra. E aí, cenáculo? Como é que ia ser? Não ia. Porque a norma que está sendo dada para a igreja hoje aqui é o contrário.
A inspiração e o método dos que estão na frente da obra é exatamente de que ele não recrimine, não discrimine, não ataque nenhuma cultura ou então opção religiosa. Com a Bíblia debaixo do braço você pode pensar isso. Mas com ela em mãos, eu te digo, o otário é você. O ignorante é você, porque esse livro que você tanto olha, tanto admira, ele é contra qualquer religião, até a necromância, até a busca dos mortos, até o espiritismo, até a feitiçaria, até aqueles que sacrificam seus filhos, a deuses ocultos, até o satanismo, seja qual for. Não teve profeta. E Jesus também nos mostrou claramente, e posteriormente, os apóstolos, que foram os maiores perseguidores da religião romana, que nós não estamos aqui para respeitar a religião de ninguém, porcaria nenhuma. Agora, se você está querendo filosofia, se você está querendo antropologia, se você está em busca de alguma coisa do homem, o teu lugar não é numa igreja cristã. Aquele outro dia eu disse para um católico fanático que o Papa veio aqui em São Paulo. Você acha normal e comum? Papa. Pelo amor de Deus, rapaz, cara real. Lava peixe. Vai lavar o chulé do Papa, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Isso aí é cristianismo? Aí eu dei a minha filha para o Papa, uma evangélica, para o Papa segurar. Ai, que emoção. Toma cuidado para ele não estrupar, tá? Que papo, pastor, estabeleça o respeito. Filho, nós não estamos orientados aqui a estabelecer respeito coisa nenhuma, porque nós estamos subjugados numa norma, numa inspiração, numa forma de atuação que essa terra não aguentaria uma igreja aberta assim um dia em um canal de televisão. Então não sou eu que tenho que mudar, é você. Jeremias 10:5, leia aí, cenáculo. Se sirva. Jeremias 10:5. Vamos lá? Eu adoro esse texto de Jeremias. Como eu amo. Daí o cara fala, não, mas os mandamentos não queriam dizer isso, né? Não farás para ti imagem de escultura nenhuma, etc. Que o católico chega naquelas meio de malaca, de querer dizer que as imagens que estão lá é um símbolo de lembrança. Um símbolo de lembrança que você ora, que você reza, que você acende vela, que você faz promessa, que você leva no lombo aqui, rapaz. Que papagaio que é esse? Então o que o Papa levantou lá, filho? Não é objeto cristão, tá? Aquela santinha de pau oco lá, não é objeto de cristão não, filhão, tá? Porque Maria teve 5 filhos. Se eu estiver aumentando um, aí você me perdoe, tá? Mas eu adoraria dar 6 para ela. Na matemática dá uns 10, porque virgem, filho, ela deixou de ser faz tempo. José pegou, depois de Jesus traçou ela, que nem você traçaria a tua. Usufruiu de todas as vias de Maria, entendeu? Para ser esposo dela. Pode ficar certo de que ele teve muitas felicidades como esposo dela. Tá bom? Agora essa mulher que estão levantando pro alto aí, filho, essa esculpida, olha o que o profeta fala dela e das demais canonizadas. Ouvi a palavra do Senhor, vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, versículo 2: não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, embora com eles se atemorizem as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro, um artífice o lavra com o cinzel, com prata e ouro o enfeitam. Quem está entendendo diz amém. Com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. Com o espantalho num pepinal, não podem falar, necessitam de que os levem, não podem andar. Não tenhas receio deles. Pode chutar. Não podem fazer o mal, não podem fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, tu és
grande é o teu nome em força. E quem não temeria, ó Rei das nações? Então sabe, filho, dá uma olhadinha para mim. Look me, look me. Põe a luzinha. Mede para ver se não está torta. Dá licença. Acende a vela. Está ventando, ele fica segurando a vela. Para a vela não apagar. Sufoco, meu filho. Está chovendo muito hoje e a vela não apagou 10 vezes. E eu tenho 10 brancas para acender ainda. Mas por que o pastor eu estou usando de gozação aqui, meu amado? Porque isso aqui se chama uma igreja cristã. E uma igreja cristã está submetida à regra cristã. Ela tem uma norma em Bíblia, em mãos, que ela não pode de maneira nenhuma ter comportamento diferente. Ó, se Deus está pensando disso, se Deus está pensando acerca disso, dessa forma, esse é o meu pensamento. Então não converse comigo, não fale comigo, porque a norma é a minha inspiração. O método que eu estou instruído, como qualquer outro cristão, é ter opinião acerca dessa coisa que você levantou no lugar de Deus para adorar. Então essa tona moral, Globo, ponham lá no meio deles para você ver. Se eu vou ser Silas Malafaia, se eu vou ficar calado com o jabazão, com o dinheirão, se eu vou tratar cristianismo como segmento religioso, amigão, ai de mim se eu não pregar este evangelho, ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus. Porque profeta não tem esse comportamento, não tem essa envergadura de político, de psicólogo. Vamos ecumenizar, dialogar. Um macumbeiro, um homossexual, um padre, um não sei o que, não sei o que mais, e todo mundo olhando como uma coisa só. Aqui no cenáculo não. E a Dilma 53, aqui não. Lá nos encontrão do PT você pode falar de ecumenismo. Aqui nessa igreja não. Aqui nesta obra não. Porque o modelo que nos inspira aqui é aqueles que Deus levantou para falar a sua palavra. E não tiveram medo. Então, você não tem como servir a Deus sem afrontar, entendeu? Sem confrontar, porque a maioria deles confrontaram. A maioria deles deram, entendeu, com o pé no santo. Daí disseram o seguinte: não, pastor, porque o pastor que chutou a santa na Universal, todo mundo ficou escandalizado porque ele chutou a santa, que é óbvio que ele ia ter retaliação com isso. Mas a questão é a seguinte: a Universal quer se sujar com isso? Lógico que não. Mas fizeram uma brincadeirinha lá que levaram fogo. Daí botaram o pastor lá não sei aonde, daí o cara teve uma visão com a Virgem Maria e virou padre. Ele chutou a santa e a santa entrou na cabeça dele. Direto. E virou padre. Ele viu a santa na beira da cama dele. Ah, é? Medo de morrer. Meu filho, quando você tiver com medo de morrer, você vê até coisa que você não quer ver. É lógico que ele tinha que ver a santa para voltar para o Brasil e poder andar na rua sossegado para ninguém matar ele. Porque depois daquela chutadinha, né? Tá vendo? Ela é pedra, ó. Pastor, o senhor quebra santo? Quebro quando o dono deixa. E enquanto ele não deixar, eu prego Jesus para ele até ele se converter. Não vem com esse papo, porque o cristianismo impõe regras de violência. Meu filho, ninguém está instruído aqui a matar, a entrar no terreiro e quebrar, a exterminar, metralhar, ninguém. Só que nós não temos medo de quebrar. Ninguém vai matar ninguém. Mas se o dono da Maria e do Santo Antônio chegar e falar para mim: pastor, eu quero Jesus, então dá licença aqui que eu adoro quebrar.
É meu hobby quebrar. E eu não sei se você nunca viu quando um santo quebra. Já viu quando o santo quebra? Que barulho delicioso. Barulho de cera quebrando. Entendeu? Mas se o dono falar, pastor, essa aqui é minha, guarda. Pode guardar. Nós não vamos forçar. Mas se você chegar para mim e disser para mim, qual é o meu ministério como pastor e a igreja, a sua vocação, é dizer a religião, é dizer quem é religioso, de que a palavra de Deus abomina qualquer prática ensinada nesse mundo que configure prática religiosa. Estamos entendidos aqui? Quem Deus escolheu a dedo, quem Deus santificou para falar a esta terra acerca da sua palavra, ele foi tão objetivo que ele te dá detalhes aí, para que não sobre nem sequer um espaço de dúvidas, incertezas. Porque quem lê a Bíblia sabe, Deus não gosta de religião. Deus não gosta. Isaías 34. Vamos lá, cenáculo. Social. Fala, social. Faço social. Faço social. Seja bonzinho. Amigo. Fala. Seja bonzinho. Amigo. Pregue a paz. A solidariedade. Não recrimine. Não discrimine. Não me incomode. Seja amoroso. Docinho. Sem opinião. Isaías 34, versículo 1 que diz: chegai-vos, nações. Ele está englobando tudo agora. Para ouvir, e vós, povos, escutai. Está colocando todo tipo de cultura, nacionalidade, gênero, espécie. O mundo e tudo o que produz. O Senhor está indignado contra todas as nações. E sua ira está sobre todos os exércitos delas. Ele as destruirá totalmente. Ele as entregará à matança. Os seus mortos serão lançados fora. E de seus corpos subirá o mau cheiro. Com o seu sangue os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá. E os céus se enrolarão como um livro. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. A minha espada se embriagou nos céus. Sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, excluído, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura. O sangue de cordeiros e de bodes, a gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros. A sua terra beberá sangue até se fartar, e o seu pó se encharcará de gordura. Porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente, nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça de destruição subirá, de geração em geração será assolada, de século em século ninguém passará por ela. Quem está horrorizado, levante a mão. Pode ser sincero. Levanta. E eu não quero estar nessa palavra não, pastor. Misericórdia, que é isso? É o capeta. Tem muita gente que acha que Deus está o cão no Antigo Testamento, mas meu filho, paz é amor, né? Paz e amor não quer dar de cara com Deus assim. Ele quer encontrar Jesus, que nem no Rio de Janeiro. Mas nem bala faz ele mexer.
Mas nem tiro faz aquele Jesus se mexer. Nem uma coçadinha. Está lá. Esse Jesus que você quer. Ah, Deus do Antigo Testamento é um Deus furioso, irado. Continua sendo o mesmo em Cristo também. Só que tem uma coisa. É que o tempo da ira não se estabeleceu. Por isso que você está tão folgadão assim. Mas qual o pensamento dele sobre a injustiça no mundo? Continua o mesmo. Vai se fundamentar no pensamento de Jesus? Igual. Vai se fundamentar no pensamento apostólico? Igual. Está em toda a Bíblia. Deus vê o mundo como sendo uma morada de demônios. O mundo jaz do maligno. E o que sai dele é esgoto. E a vontade de Deus é de destruição, de ira pelas injustiças que ele vê nessa terra. Vamos lá? Na prática. Ô, subilicanta lablaia. Aleluia! Glória a Deus! Pá! 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 Estou possuído do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está vendo? Deixa eu ver. Para você ficar feliz comigo do jeitinho do Chico Xavier. Estou vendo um mundo de paz. Um mundo de conquistas. Promoções sobre a paz, segurança, prosperidade, riquezas, gente casando, fazendo aquelas coisas. Eu vejo que o Lula vai ser o maior presidente do Brasil. Valnice. Melhor presidente do Brasil para ela no Banco do Brasil. Mas o que a gente enxerga no mundo? Isso que o profeta viu na época dele, se não até pior. E o que Deus pensa sobre as injustiças que nós temos vindo nessa terra? Que o momento que nós estamos vivendo com Deus agora é um momento de paz, de segurança, de liberdade, de novidades, de mudanças? Não. Por intermédio dos profetas, o que ele viu foi destruição, ira e assolação pelo que Deus ia fazer com as nações que não se arrependeram e não se converteram a ele. Vamos fazer o social? Pastor, o teu ministério é estabelecer a paz na tua cabeça, baseado. Fumador de maconha, pensamento socialista, marxista, filantrópico. Aqui não, lindão. Porque o que eu estou enxergando aí, que aliás, outro dia uma cadela salvou uma criança. Minha mulher chegou e falou, dá uma olhada nessa matéria aí. Latidos de uma cadela salva uma criança jogada no frio. Nesse frio que teve esses dias aí. Que uma mãe jogou. Sem roupa nenhuma. No relento, à noite. E essa criança poderia ter morrido por hipotermia. Mas se a cadela não tivesse gritado, porque ela gritou, porque ela sentiu alguma coisa que estava errada, um animal, sem crânio, sem massa cefálica, sem neurônios, só fazendo aquilo que você sabe que o teu também faz lá em casa, mas teve mais instinto do que um ser humano. Você acha que vai acontecer coisa boa com esse mundo? Só na tua cabeça. Na tua cabeça que só tem jogo, diversão, cerveja, mulher pelada, revista gay, filme pornográfico e livro de filosofia. Freud, Einstein. Mas na realidade, filho, tem irmão que vai sair dessa igreja hoje aqui, que a bala já vai estar cruzando ele já. E ele já sobe o morro de Jesus, clamando pelo sangue. O teu sangue tem poder, me guarda, eu não quero morrer agora. Porque o crime manda mais do que a justiça aqui. Ninguém pune ninguém, ninguém faz nada com ninguém. A liberdade é para o pecado. A lei severa e o pedido de morte é para quem tem opinião diferente e não quer o pecado. Olha, o Papa esteve aqui no Brasil. Em nome do Padre, o Filho do Espírito Santo. Não me chama negando. Amba, jimbanda, me gamba, negando. Né?
Enquanto ele hipnotizava o povo com essa coisa de, né? A Dilma aprovava a lei do aborto por estupro. Quem ficou sabendo, levanta a mão. Ô, senhor Bento Francisco, mistura de Bento e Francisco. Não adiantou nada a vida do senhor Brasil aqui, porque é Dilma que foi lá, apoiou a lei do aborto. Agora, quem manda é a pílula do dia seguinte. E você pensa que desse mundo vai ser alguma coisa melhor? Fala-se de justiça social. Mas hoje Deus fala aqui que se o movimento profético e a liderança de Deus nessa terra estivesse sarada, curada, em sanidade, as suas previsões, a sua posição seria diferente das coisas que querem tomar o lugar. Espaço. Eles expressariam a opinião de Deus em relação a esse mundo de uma maneira muito pior dessa que eu li para você. E você vem falar de paz? Com a Bíblia não. Então odeie a Bíblia, tá? Odeie, pegue nojo dela. Porque com ela em mãos, você não vai conseguir levantar representantes de Deus na terra que sirvam a Cristo para fazer essa politicagem, esse corporativismo que a igreja está vivendo hoje. Porque o que vocês estão vendo aí é a contaminação dos últimos tempos. É a apostasia nas igrejas. São os líderes se corrompendo e sendo subornados a corromperem a igreja, a serviço público e honras ao Estado. Isaías 13. Abra. Isaías 13. Abriu o cenáculo. O oráculo acerca de Babilônia, o qual viu Isaías, filho de Amós, ele entrando dentro do Congresso Federal, olhando para os senhores magistrados, homens públicos, políticos, representantes do Estado. Ouçam a palavra, assim diz o Senhor: assai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do rebuliço dos reinos de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Versículo 19. Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, terra destruída quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada nem reedificada de geração em geração. O árabe não amará ali a sua tenda, nem os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de chacais. Ali habitarão as corujas, os bodes selvagens pularão ali. Isso que o pastor está querendo resumir para você aqui. Ah, você fala de profeta dentro do Estado? Você gosta de representantes de Deus dentro do Estado? Então veja aí. Um exemplo disso, Deus levantando um profeta para ir a uma vertente política dominante da época, chamada Babilônia, para esboçar e falar dela o que Deus pensava. E o que Deus falou sobre Babilônia? A sua destruição, por causa das suas iniquidades e das suas injustiças, dos seus genocídios, da sua exploração. Assim como ele faria com Babilônia, ele faria com Roma, ele faria com os assírios, ele faria com os medos e com os persas, ele faria com todos os dominadores mundiais que já existiram na história, porque a opinião de Deus
sobre governos injustos, sobre governos exploradores, continua sendo o mesmo. Mas de repente eu me deparo com um monte de líder evangélica indo lá, sentando na mesa de uma comunista, amiga de traficantes e narcotraficantes, ela e o partido dela, com o maior índice de corrupção já existente na história política desse país, ainda sendo incriminados de coisas que não foram julgados, está cheirando ainda o que eles são, que roubou bancos, armou quadrilhas no seu passado e não confessou e nem se arrependeu, que tem a história mais suja como política e virou presidente. Daí me entram líderes evangélicos para sentar com ela, levantar a mão sobre ela e, como é que é? Interceder pelos líderes da nação. Ore pelos seus representantes políticos. Sabe por que eles pedem para orar pelos representantes políticos? Porque eles dão lucro. Ó, aqui nada. Ó como é que está o pastor Daniel. 3 filhos e uma mulher, ó. Nada, filho. Daí eles colocam um político dentro da igreja, promovem partidos. O seu Silas Malafaia, que aliás eu tenho que falar desse cara porque ele já é o sindicalista dos pastores, né? Uma hora de um partido, uma hora de outro. Daí ele faz uma marcha para Jesus, já está o Eduardo Paes do lado dele. Vamos orar pelas autoridades. Quem viu na televisão? Levante a mão, quem viu? Autoridades, as piores. Vamos orar por eles, Senhor. Abençoe a extrema unção sobre esses homens. Dê sabedoria a eles, Senhor. Dê a tua graça para que eles governem esse país. Manda uns profetas de Deus lá, filho, para dizer para a antiga Babilônia e para essa que está aí, qual vai ser o futuro dela na opinião de Deus. Política é uma coisa que a igreja não se mistura, oriunda de rebeliões, oriunda de transgressões. O patriarquismo e a monarquia está na Bíblia, sabe por quê? Porque o povo escolheu, não porque Deus quis. E você fala que os profetas de Deus entraram na política, entraram, mas para exterminar, para revelar sujeira, para falar o que Deus pensa dessa porcaria que é o Estado e a política atual, que não dá saúde, não dá educação, não dá condição de vida, explora, escraviza o povo. São piores do que bandidos, do que os marginais, que eles tanto recriminam e prendem na cadeia. O crime organizado e as drogas que financiam as campanhas políticas do carnaval que você gosta. Grande porcaria essa tua filosofia, essa tua opinião. Porque Deus não agiria como você, covarde. Deus não agiria como você, homem de iniquidades. Porque teus filhos você defende, teu patrimônio você defende, mas a palavra de Deus é lixo para você. E você vem querer dar opinião de como tem que ser um líder na igreja? Vai se lavar. Mas vai perguntar para essas mulheres, sem lar, sem família, sem honra e sem consciência cristã, da onde elas tiraram, que é para elas irem lá interceder e orar pela coisa errada, mexerem com a Dilma, mexe com nós. Vou fazer um funk para você, Ana Paula Valadão. Mexeu a Dilma, mexe com nós. Mexeu a Dilma, mexe com nós. Dizia o profeta lá no Antigo Testamento, vaca de Bazã. Eu estou louco para falar. Entendi. Fomos ali para representar uma causa cristã. Me dê fundamento, me dê Bíblia. Os maiores profetas de Deus. Eu estou falando de gente que Deus elegeu pela mão. Fez preferência desse comportamento com eles na vida e no meio que eles conviviam. Qual o teu problema para achar que Deus mudou? Qual que é o teu problema, rapaz?
Que você sempre quer pintar Deus de forma colorida. Teu dia, a tua hora não chegou, meu filho. Essa cena que vocês estão vendo aí não tem nada cristão, não tem nada divino, não. É sujeira pura. É safadeza pura. E eu estou falando abertamente aqui pela internet, filho. Você acha que eles não podem vir me prender aqui e me pegar? Eu quero que se dane, eu estou louco para falar na cara. Já vem. Polícia Federal, vem, corre para cá. Avenida do Guacá, 1067, pode vir. Aproveita e já me leva lá. Vou fazer muito barulho. Não. Ele pensa que nós estamos aqui para sermos brandos. Sem impacto, sem efeito, agindo como se fosse coruja. Papagaios. Respeite. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Deus, ataca a pedra nesse cara. Mas manda uma bem grande para ver se ele acorda. Para de ficar usando o trecho isolado da Bíblia para ficar se justificando, rapaz. Fiquei 4 anos dentro de uma faculdade, lendo Bíblia e escutando filosofia, cientismo. Meu amigo, eu estou cansado. Estou esgotado de tanto cafajeste dentro da igreja. Mas é a síndrome. Agora é essa. É aparecer como bonzinho. Existe um rio, Senhor. Ah, pastor, eu não vou querer ficar no cenáculo, não. Vou arrumar muita briga, ó, gente. Muita gente não vai aceitar eu ser desse jeito, não, pastor. Beleza, filho, pega o busão já pega carona com eles. Que fogo do inferno para você é pouco. Porque já estou dizendo de antemão, se Deus tivesse jurisprudência sobre a tua vida e a sua forma de comunicação, as pessoas não te suportariam, não lhe aguentariam. E sabe qual seria o teu fim? O mesmo do que o teu Senhor, preso numa cruz e trocado por um bandido. Acorda, cenáculo da fé! Acorda, cenáculo! Ai, ai, ai. Ezequiel 34, já estou acabando já para você ir lá para o Fantástico, espera aí. Ezequiel 34, cenáculo. Fogo nele, Jesus. Olha o maçom. Olha o maçom aí. Né? Igualdade. Que mais? Fraternidade. Que mais? Liberdade. Né? Se o povo quer que eu ficarei. As margens do rio, eu proclamo agora. Diga ao povo que fico. Como é o nome dele mesmo? As professoras aí, ó. Dom Pedro I. Daí veio o segundo. Daí veio o terceiro. Daí veio o quarto. Pregando tanta mentira que a mentira falou a verdade, né? Pregando tanta mentira que a mentira virou verdade. Todo mundo aprendeu a mentira de que o Brasil tem uma independência, uma república. Não. O Brasil sempre foi da maçonaria. Ah, igualdade e fraternidade. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Uma mistura venenosa. Toma cuidado. Ezequiel 34. Olha que os profetas também falaram da parte eclesiástica. Falsos sacerdotes, falsos profetas. Vamos ler, cenáculo? Olha o que o Malafaia esses dias disse em rede nacional. Não mexam com o pecado dos líderes da igreja. Não mexam com o pecado dos pastores. Você viu o pecado, vai embora, mas não mexa. O pecado dos pastores é um problema de Deus, não é teu. Ah, é? Oh, mas a Bíblia dele é que nem a dos Mormons, dos testemunhos de Jeová, falta texto. Vamos ler. Eu sei porque ele não quer que fale do pecado dos pastores, porque ele é um que está sujo. Vamos ler para ele. Vem a minha palavra do Senhor, 34, versículo 1. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel.
Profetiza e diga aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã? Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Não é isso, cenáculo? A fraca não se fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não a tornaste a traseira, e a perdida não a buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os altouteiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver que as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores, e requererei as minhas ovelhas nas vossas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não se livrarão mais de pasto, pois assim diz o Senhor Deus, eu, o mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Glória a Deus! Que Deus pensa do que está acontecendo agora. Não se intrometa no assunto que não é da tua igreja, pastor. Me desculpe, vou ter que me intrometer. Não fale daquilo acolá. Isso é um assunto que Deus, cabe ele julgar, não cabe ele expressar. É norma, inspiração e critério, método de que todos saibam a sua opinião acerca das corrupções dentro da igreja, dos falsos sacerdotes, dos falsos profetas, de todos aqueles que estão fazendo o povo errar. Eu poderia estender muito mais com você, mas eu não vou te cansar. Mas eu gostaria de dizer ao amado irmão, olha, eu não posso ter opinião sobre religião, eu não posso ter opinião sobre a situação social, não posso dizer o que é política, com base cristã, e não posso falar do pecado que está dentro da igreja, porque cada um no seu quadrado. Então eles estão assim, cenáculo, com medo de falar, mas uma breja ele toma, um conhaque Breyer, que desce macio, reanima, adora falar de futebol, de traição, adora falar de pornografia. Mas se eu quiser falar da palavra de Deus, eu estou impedido? Como disse a senhora Hillary Clinton, cristãos que têm opinião contra o aborto, eles são tão perigosos contra terroristas, como terroristas e assassinos. Me desculpe, Hillary Clinton, mulher mal resolvida. Vou continuar falando, porque tem a normativa de Deus, a inspiração, o método, como também a validade no movimento cristão, de que Deus não quer calar a boca. Você quer, mas Ele não. Se você dobrar o teu joelho no chão e apregoar um jejum em um dia único da tua vida, meu amigo, te prepara, porque são coisas inefáveis que Deus vai falar do que Ele está vendo nesta terra, e estão querendo prendê-lo a não dizer. Sodoma e Gomorra, como os profetas também, foram usados por Jesus como critério e exemplo de fala. Sodoma e Gomorra para exemplo do que Deus quer destruir. E os profetas,
como exemplo daquilo que me faz refletir. Aquilo que Deus ama, aquilo que Deus abomina. E a palavra é uma coisa fechada. A palavra de Deus é uma coisa fechada. Porque o seu pensamento é único acerca das coisas. Mas, o que vemos hoje aqui? Medo, receio, pânico, gente medrosa, acuada, escondida, maquiada, dissimulada, política, porque não serve com dignidade o Deus que professa, porque não leva a sua opinião e a sua palavra, a sua vontade naquilo que exerce como ser humano, como pessoa nesta vida, e sinceramente se deu pior como cristão, como pessoa com a Bíblia debaixo do braço, do que antes que você estava no mundo. Porque no mundo você tinha mais opinião do que agora. Agora você quer ser o bom mocinho. Todos foram encontrados confrontando o pecado, entre os maiores e os menores. Todos confrontaram, criticaram, conduziram exortações, advertências do juízo divino, mescladas com predições de destruição. Profecias acerca de nações pagãs, intermetendo-se nos pecados alheios, pronunciaram maldições, principalmente alianças com estrangeiros, denunciaram governantes, falsos profetas e falsos pastores, profecias ocasionadas ao pecado. Receberam o mais alto grau de inspiração para descrever apostasias, predições acerca de culpa, destruições vindouras, destruição a falsos profetas, declarando a soberania de Deus sobre os assuntos dos homens em todas as épocas. Todos morreram, cerrados ao meio, alguns dados a leões, presos, enforcados, decapitados e extraditados pelo que foram. E nós queremos mudar a realidade de Deus aqui? Criar uma outra igreja, um outro cristão, porque estamos numa outra época? O que Deus não gosta agora, Ele está proibido de expressar. O que Deus não se agrada agora, Ele tem que se submeter a regras de como comunicar. Porque o objetivo agora são as relações, não a vontade do céu. Então você veio hoje aqui pedir pela tua vida, não veio? Você veio pedir por uma libertação, você veio pedir por uma cura, você veio pedir por uma estratégia de vida, de superação, pelos traumas, tristezas e a história que você tem. Jesus quer muito lhe dar. Mas Ele quer acrescentar isso hoje aqui. Lhe dar caráter. E a dimensão do Deus que você não quer professar. Porque há um Deus aí nas tuas entranhas que eu desconheço. Porque Ele não tem identidade, missão, vocação. Porque Ele não tem clareza. É um Deus incomunicável. É um Deus vazio. Um Deus que se submete às leis dos homens e às mudanças da terra. Mas se nós falarmos de ascensão, de subida, se falarmos de algo grande para Deus, temos o seu Filho como exemplo. Pedra angular que foi colocada de esquina para ser rocha de edificação, onde muitos tropeçaram e se escandalizaram com ele. Quando disseram, crucifica-o, e Roma disse, escolha quem merece sair da sentença, o bandido ou um santo. Solta o bandido e crucifica o santo. A maior experiência que Deus teve, que essa terra não aceita ser comandada com Ele, e nem pelo que Ele quer. E você vai aceitar? Escolha. Essa é a consagração que Deus está querendo para você hoje aqui. Você quer ser abençoado?
Você quer que Jesus realmente faça uma obra na tua vida? Busque o caráter que você perdeu. O caráter de Cristo que você talvez rejeitou até o momento. Busque de Deus por intermédio do seu Filho a norma, a inspiração, o modelo do homem e da mulher que Ele quer que você seja em qualquer época. Porque eu lhe garanto, para Deus isso vai agradar muito, mas para os homens aqui na terra, aqui você vai ser um grande confronto, um incômodo, uma pedrinha de tropeço, porque todos também vão te odiar. Se nós colocássemos esses profetas nos dias de hoje, nós teríamos uma grande bagunça promovida agora. Vocês não concordam? Deus mudou ou você mudou? Deus mudou ou quem está mudando é você? Quem está mudando aqui? Quem tem que mudar aqui? Reflita, meu amado. Deus não te deu a palavra para você refletir e se enxergar? Reflita agora. O que você tem comunicado? O que você tem falado na área religiosa, social, política, familiar, empregatícia, profissional, seja como for? Tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus onde você está? Nesta magnitude que foi pregada hoje aqui, ou você administra duas coisas na tua vida ao mesmo tempo? O que serve a Cristo e o que serve o diabo. Porque eu tenho a Bíblia para te confrontar, e você tem o que para me dizer? Eu tenho a palavra de Deus para lhe falar que você não é crente, que na característica bíblica você não é um cristão, você tem muito a desejar. E o que você tem para me dizer aqui? Você tem direito de não concordar comigo, mas não do que está escrito, porque o que está escrito tem muito mais para te falar ainda. Daria muitos cultos aqui para se fundamentar o comportamento de Deus numa época como essa daqui, que estão dizendo para você que é normal, mas não é não. Sabe por que você não está abençoado diante de Deus? Sabe por que você está quebrando a tua cara? Teus filhos estão sendo roubados pelo pecado. Sabe por que tua casa está sendo destruída? Porque lá ninguém se ama, ninguém se respeita, ninguém fala a verdade. Sabe por que você está perdido? Não sabendo mais em quem crer, em quem confiar, a quem escutar? Porque você é essa palavra que foi dita hoje aqui. O contrário daquilo que Deus quer. É o que você se tornou. Você tem força, dinâmica, você tem mentalidade, genialidade para ser o que o diabo te pede. Mas para as coisas de Deus você se prende e sempre tem uma desculpa para dar. Então, meu amigo, não vem dizer que nós estamos errados aqui. Porque nós temos muito mais argumento bíblico para dizer o que estamos falando hoje aqui do que você que discorda. Qual deveria ser minha recepção para o Papa? Qual deveria ser a minha recepção pelos católicos, que chegam com a Bíblia debaixo do braço, falando em língua estranha e dizendo que tem Cristo? Pera lá, meu amigo, você tem Cristo coisa nenhuma. Se a Bíblia é o fundamento da tua fé, é a minha também. Então, por favor, leia direito esse livro aí. Você tem mais heresia do que confissão de fé. Mas não o ataque, pastor. Não discrimine, ame o teu próximo. Eu estou amando. Pediu para me apacentar as ovelhas e não fazer com que elas errem. Você tem alguma coisa contra isso? Não é a mim que você nega, é a palavra. Porque a minha comunicação aqui é a comunicação dessa igreja que está uma porcaria, que tem um monte de gente querendo tirar férias aqui e dar tchau para Jesus. Ela tem que ter base cristã, porque se não tiver, nós não prestamos aqui. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite, para esse povo que entrou hoje aqui, com a cabeça confusa, com as ideias espalhadas, já se tornando um filósofo nato, já se tornando um poeta, um ilustre poeta, né? Citando versos de Drummond de Andrade,
para encantar e enfeitiçar as pessoas que estão pelo teu caminho. Faz um concerto com Jesus aqui hoje. Porque Deus é a favor da tua reforma e do teu concerto. Deus é a favor de uma igreja reformista, anunciadora das verdades de Deus, não uma igreja coada, covarde, dissimulada, que é o que muitos estão querendo tornar aqui e achar que isso é normal. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.